a gente vai ver uma visão geral dos modelos de distribuição de espécies, como funciona a modelagem de distribuição de espécies. Então a gente vai entender um funcionamento geral de todos os algoritmos, o que eles têm em comum, qual é o padrão geral que a gente vai observar em qualquer algoritmo. Então, vamos começar aqui com uma ideia bem simples de como funciona um modelo de distribuição de espécies. Então, pensando aqui em um local hipotético, a gente tem pontos de ocorrência das espécies, que são as nossas amostras, da qual a gente vai extrair a informação das condições ambientais adequadas, ou não, para a ocorrência dessa espécie. A partir disso, o algoritmo em questão ele vai estimar para toda a sua área de estudo o quanto cada ponto da sua área de estudo é adequado ou não para a espécie ocorrer. E depois que isso for feito, a gente pode até transformar esse mapa de adequabilidade ambiental em um mapa binário de presença ou ausência potencial da espécie. Então, essa é uma visão bem grosseira e bem geral dos modelos de distribuição de espécies. Então, agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhes, tá? Esmiuçando um pouco cada ponto. Então, repetindo aqui a ideia, a gente tem amostras, que são os nossos pontos de ocorrência. Essas amostras elas podem ser de presença, de ausência, a gente vai ver isso com mais detalhes. Essas amostras elas vão ser associadas a variáveis ambientais, que são as nossas variáveis preditoras. E essas variáveis preditoras elas vão ser utilizadas para que a gente possa extrair as condições ambientais para onde a espécie é conhecida por ocorrer ou é conhecida também por não ocorrer, para que a gente possa utilizar isso para construir um modelo. Esses dados, então, eles entram como um input, como entrada, em um algoritmo. E esse algoritmo vai construir um modelo de nicho ecológico. Então, aqui vale lembrar um ponto, que qualquer modelo de distribuição de espécies tem como premissa inicial o nicho como o principal preditor da distribuição das espécies. Esse nicho, então, ele vai ser projetado espacialmente utilizando as variáveis preditoras. Então, a gente vai construir aquela superfície de adequabilidade ambiental para a ocorrência da espécie com base na nossa estimativa do nicho, ou seja, de um nicho modelado a partir dos dados. E essa variação de adequabilidade ela pode ser transformada em um mapa de presença ou ausência. E depois que isso for feito, a gente tem que passar pela etapa de validação dos dados. A gente vai ter novas amostras, independentes das amostras anteriores, que vão ser utilizadas para falar o quanto esse modelo acertou ou errou em fazer a predição da distribuição dessa espécie. Entendemos de uma forma geral como os modelos de distribuição de espécies funcionam. E o mais importante de pensar é que cada passo do modelo de distribuição de espécies ele envolve uma série de premissas, uma série de questões. Então, cada passo daquele, da coleta das amostras, da obtenção de variáveis climáticas, da escolha do algoritmo, cada passo desse você vai ter uma série de premissas e uma série de questões muito relevantes a serem consideradas. Então, não basta você entender de forma superficial o modelo todo. Você tem que entender bem cada passo desse. Então agora a gente vai ver um exemplo de um estudo de caso. Um estudo de caso muito interessante que utilizou de um modelo de distribuição de espécies muito simples para a descoberta de novas ocorrências de uma espécie de planta rara, na verdade uma espécie de planta que até então era conhecida por um único registro. Então, essa planta ela é típica do Cerrado, é a Birsônima subterrânea. Essa planta, até muito pouco tempo atrás, ela era conhecida por um único registro em São Paulo, nessa região aí de São Paulo, onde está marcado pela estrela. E qual era a grande questão?
Nesse local não se encontravam mais registros dessa planta, não se encontravam indivíduos mais dessa planta, e esse era o único registro conhecido para a espécie. A grande questão é que essa espécie ela serve muito bem como exemplo, porque existem outras tantas espécies em países tropicais como o Brasil que são conhecidas por um único registro de ocorrência. Então, o grau de conhecimento sobre esse tipo de espécie é muito, muito pequeno. Então, qualquer informação que você tenha sobre essas espécies pouco conhecidas, ela é muito valiosa para que nós possamos até pensar em estratégias de conservação para essas espécies. Porque, até o momento, não temos nenhum conhecimento, basicamente, sobre essa espécie. É conhecida por um único ponto. Então, essa espécie, a Bersonema subterrânea, ela serviu muito bem como um exemplo emblemático do que acontece com centenas ou milhares de espécies tropicais. Então, o que os autores fizeram? Eles fizeram uma abordagem muito simples. Já que só tem um ponto de ocorrência, não dá para usar modelos de distribuição de espécies complexos que utilizam de estratégias estatísticas ou mesmo de estratégias de aprendizado de máquina para modelar a distribuição da espécie, porque é necessário que você tenha muitos pontos de ocorrência para criar esse tipo de modelos. Então, o que os autores fizeram foi pegar esse ponto de ocorrência da espécie, identificar na área de estudo desse ponto de ocorrência, né, no município em que esse ponto se encontrava, identificar quais eram as áreas que tinham remanescentes de vegetação nativa. Por quê? Primeira coisa é que, mesmo que a espécie anteriormente ocorresse em outros locais, se ela atualmente não está ocorrendo nesse local, do ponto de vista de conservação, era meio irrelevante. Por quê? O objetivo do trabalho era encontrar novos registros, era entender o que sobrou dessa espécie, aonde que ela ainda existe, se é que ela ainda existe, né? Então, qual foi a grande questão? O primeiro grande filtro foi, os autores quiseram filtrar por onde tem remanescente de vegetação nativa. Por quê? Já que eles queriam localizar novas ocorrências, eles tinham que ir exatamente nesses locais que existe alguma chance da espécie estar. Então, eles pegaram as condições ambientais daquele pontinho de ocorrência ali da estrela, que é o único ponto de ocorrência conhecido para a espécie, e compararam com o ambiente. Notem que essa variação de cor aí está mostrando a variação de adequabilidade ambiental para a ocorrência da espécie, ou seja, os locais em que a espécie pode estar, ou melhor, os locais que têm condições ambientais similares às encontradas naquele ponto. E é lógico, com diferentes graus de similaridade. Então o que eles fizeram foi filtrar essas duas informações, aonde que será que tem maior probabilidade da espécie ocorrer? Em locais que ainda tem remanescente de vegetação. Então esse foi o primeiro filtro. O segundo filtro foi quais são os locais que são mais similares ambientalmente a esse único ponto conhecido. Então, dá para ver aí nos tons marrons mais escuros os locais que têm maior similaridade com esse ponto em termos de condições ambientais e os locais mais claros que têm menor similaridade ambiental. O que os autores fizeram? Todos esses pontos que estão marcados aí no mapa são pontos que os autores foram até lá para verificar se a espécie estava ou não. Ou seja, eles foram testar esse modelo. E, de fato, esses pontos que eu marquei aí de vermelho são locais, ou seja, são populações dessa espécie que de fato aconteciam na natureza e ninguém sabia. Ou seja, de uma única localidade que originalmente a espécie ocorria e atualmente nem se conhecia registro para esse local, mas eles descobriram todas essas localidades aí como novas localidades de ocorrência da espécie. Isso é muito interessante porque isso mostra o potencial dos modelos de distribuição de espécies para ampliar o conhecimento sobre espécies pouco conhecidas e assim reduzir o déficit de conhecimento wallaciano sobre a distribuição das espécies. Então, a gente pode pensar numa estratégia que é bastante interessante, que é o seguinte: para espécies raras ou pouco conhecidas, nós podemos pegar essas poucas amostras da espécie,
escolher o melhor modelo que existir para modelar essas poucas amostras, naquele caso ali foi uma distância euclidiana simples, gerar então modelos de distribuição que vão me indicar áreas prováveis da espécie ocorrer ou mais similares ao ambiente na qual nós conhecemos a ocorrência da espécie. A partir disso, ir a campo e tentar descobrir novas ocorrências. Se o modelo de fato conseguir indicar áreas onde a espécie está, nós podemos então usar essas novas ocorrências como amostras para gerar novos modelos, ou seja, podemos escolher modelos melhores, né? Podemos utilizar modelos melhores que vão gerar uma predição melhor para voltar a campo, verificar se é possível descobrir novas ocorrências e com essas novas ocorrências calibrar novamente o modelo, gerando novos modelos e assim por diante. Então, isso pode ser um protocolo e é um protocolo inclusive sugerido para você conseguir aumentar o conhecimento sobre a distribuição de uma espécie. Então, você pode, ao longo dessas idas a campo, modelagem, ida a campo novamente, você vai cada vez mais aumentando o conhecimento sobre a distribuição da espécie. Então, isso é muito importante, porque esse é um uso dos modelos que ainda está relativamente pouco explorado, principalmente aqui para a região tropical, mas é um uso muito importante para a conservação, porque ele permite que você descubra, existe a possibilidade de descobrir novas populações e, no caso, como o nosso exemplo ali daquela planta, essas populações muitas vezes vão estar sob ameaça, porque são poucas populações fragmentadas e que estão muitas vezes sob algum tipo de ameaça. Então, esse foi um exemplo justamente para mostrar como que os modelos podem ser úteis para conservação, principalmente de espécies pouco conhecidas.